1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo 8, diz o seguinte: nós que somos do dia, ou seja, que andamos na luz, nós que somos do dia, sejamos sóbrios. E essa é a nossa palavra-chave para essa mensagem: ser uma pessoa sóbria. Nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé, do amor e o capacete da esperança da nossa salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o tema do nosso mês é caráter do cristão. E talvez você pergunte por que na igreja é necessário falar de caráter. Um tempo atrás eu estava dando uma aula e era aula sobre caráter cristão. E era um grupo grande, estava lá, tinha uma apostila que a gente acompanhava e tudo mais. E quando chegou no dia dessa aula, antes de começar a aula, os alunos começaram a questionar: poxa, mas para que falar de caráter? Né? E eu vi que eles já tinham conversado entre eles, já estava tudo assim mais ou menos organizado esse questionamento. Eu falei assim: mas isso é muito fácil de explicar para vocês. Por que nós precisamos estudar, aprender, sermos ensinados a ter bom caráter? E uma definição bem simplesinha de caráter é: caráter é você fazer aquilo que é certo, mesmo quando ninguém está vendo. Porque tem gente que não liga de fazer o que é errado, mesmo tendo gente vendo, né? Mas caráter é você fazer aquilo que é certo, mesmo quando não tem ninguém olhando. Então, diante do questionamento deles, o que eu fiz? Eu falei para a turma assim: fecha a apostila, pega o celular, abre o celular no YouTube. Todo mundo abriu? Aí eles abriram, no YouTube, e falaram: agora digita aí: crente safado. Aí o povo começou a dar risada. Eu falei: mas por que vocês não dão risada? Vocês sabem que tem crente safado? Porque não era para ter. E aí eu falei assim: quantas pesquisas, quantos vídeos saíram de crente safado? Ah, pastor, não dá para contar, é vídeo demais. Eu falei: pois é justamente por isso que nós na igreja precisamos ensinar sobre caráter. Porque o que acontece, meus irmãos, quando a gente declara que a gente vai entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, a nossa salvação, ela é instantânea, ela é imediata, mas só isso. A nossa mudança de mentalidade, de comportamento, de coisas que a gente fala pela nossa boca, ela é demorada, né? E a própria palavra declara: o Senhor que começou uma boa obra em nós, Ele mesmo vai nos aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Então, quando nós entramos no reino de Deus, quando nós entramos para a família de Deus, nós precisamos ser ensinados como se comportar dentro dessa família. Vamos imaginar um exemplo. Você vai viajar para uma outra cidade e você vai ficar hospedada na casa de uma outra família. Vamos imaginar que não seja nem seu parente. O que você tem que fazer? Você tem que observar como é que a família funciona e você vai se adaptar ao jeito daquela família. Não é a família que vai se adaptar ao seu jeito. É você que vai se adaptar ao jeito daquela família. E quando nós entramos no reino de Deus, é a mesma coisa. Nós precisamos nos moldar, nos adaptar ao jeito da família de Deus. E no jeito da família de Deus, todo filho de Deus, toda filha de Deus tem bom caráter. E por quê que isso é importante? Porque isso vai mudar, inclusive, o destino de um país. Se todos os políticos que se dizem cristãos, se eles tivessem bom caráter, o nosso país já era diferente.
os políticos que se dizem cristãos não estariam envolvidos em tantas coisas erradas que estouram os escândalos por aí. Então, falar sobre caráter é algo muito importante. E dentro, do assunto caráter, nós temos a palavra sóbrio, como eu mencionei, porque o tema de hoje é ser uma pessoa sóbria. O que é ser uma pessoa sóbria? É ser uma pessoa equilibrada, é ser uma pessoa controlada. E é fácil ser uma pessoa controlada? Lógico que não. É só pisar no dedão do seu pé que você vai querer já reagir de um jeito diferente. E se pisar no meu também. E é por isso que um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio que o Senhor nos dá para nos ajudar, para nos capacitar, para que nós possamos ter de fato as características de todos os filhos de Deus. Agora, meus irmãos, ser uma pessoa sóbria, controlada, moderada, quando está tudo bem, é fácil, não é verdade? Agora, e quando as coisas vão mal? Então, inspirado pelo Senhor, eu vou comentar sobre um aspecto da vida do profeta Daniel que talvez você nunca tenha parado para analisar e talvez nunca ninguém comentou com vocês. Daniel, ele viveu aproximadamente uns 400 anos depois do rei Davi. Estou falando essas datas para você se situalizar mais ou menos na história. E mais ou menos também uns 600 anos antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. O Daniel, ele tinha por volta de uns 15 anos aproximadamente. Isso não está registrado na Bíblia, mas pelos estudos que foram feitos, é mais ou menos essa idade que se estima que ele tinha quando a vida dele foi mudada. Mas antes da vida dele ser mudada, eu quero falar como que era a vida dele. O Daniel era um jovem bonito, ele era um jovem educado, ele era um jovem inteligente, ele era um jovem filho da nobreza. O Daniel, ele tinha um bom relacionamento com as pessoas, e o Daniel, além de ter tudo do bom, do melhor, ele ainda tinha uma fé inabalável. Então pensa num cara com a vida perfeita. Era o Daniel. A vida do Daniel não poderia ser melhor. Estava ali tudo perfeitinho. Mas um dia, um rei chamado Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém. Ele começou a matar todos os homens, matar as pessoas. O Nabucodonosor, com seus soldados, ele entrou no templo de Salomão, que era uma obra-prima, era cheia de ouro por dentro, cheia de prata, de bronze. Eles entram lá, eles pegam tudo aquilo que era precioso, eles levam embora, eles derrubam, destroem o templo de Salomão, eles botam fogo em toda a cidade e eles matam o máximo de pessoas que eles conseguiram, deixaram só as pessoas mais simplesinhas, mais pobrezinhas, e uma parte da elite, da nobreza, eles levam como prisioneiros para a cidade de Babilônia, que era onde morava o rei Nabucodonosor. E essa distância era de aproximadamente 1000 quilômetros, que agora Daniel e mais um outro grande grupo de pessoas têm que caminhar a pé até lá. Então imagine, você no lugar do Daniel, você tem a sua casa, a cidade que você mora, os seus amigos, as suas roupas, a sua liberdade, e de um dia para outro a sua vida muda, e muda drasticamente. E foi o que aconteceu com Daniel. Mas, sabe aquele ditado que diz que nada que está ruim pode ainda piorar? Pois é, aquilo que já estava terrível de ruim na vida do Daniel ainda iria piorar. Para vocês entenderem como é que era o sentimento, a angústia na alma desse povo de Deus que foi levado cativo para a Babilônia, eles escreveram o Salmo 137. O Salmo 137 diz o seguinte:
às margens dos rios da Babilônia, nós sentamos e choramos com saudade de Sião, saudade de Jerusalém. E ele começa a dizer: aqueles que nos tinham deportado, ou seja, levados para lá, os nossos opressores exigiam de nós um cântico de alegria. Aí eles começam a dizer, ó cidade de Babilônia, destinada à destruição. Olha o que ele vai falar: feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. E agora é o máximo da maldade, Feliz aquele que pegar os filhos da Babilônia e os despedaçar contra a rocha. Está no Salmo 137. Então, quando você lê o Salmo 137 sem saber o que estava se passando, por que o salmista escreveu isso, você fica, meu Deus do céu, Como é que pode ter um negócio disso na Bíblia? Claro que ainda assim é muito forte, mas é para a gente entender o quanto eles estavam angustiados. Mas, em Isaías, no capítulo 39, que viveu muitos anos antes disso acontecer, ele foi até o rei, que chamava na época Ezequias, e ele deu uma dura no rei, deu uma advertência no rei, porque o rei mostrou coisas do reino justamente para o povo da Babilônia que ele não deveria. E o profeta Isaías então disse o que iria acontecer no futuro. Isaías capítulo 39, versículo 5 diz o seguinte: eis que vem dias em que tudo que houver na sua casa, no seu reino, tudo que os seus pais entesouraram será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, e até os seus descendentes que tu gerastes serão tomados para serem eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então, por que essa palavra de Isaías é importante? Primeiro, a gente precisa entender o que significa eunuco. Quem sabe o que significa ser eunuco aqui? Levanta a mão para saber. Poucos de vocês. Agora, se assustem. Sabe aquilo que muitas pessoas fazem com os cachorros? Eu vou levar meu cachorro para castrar. É exatamente isso que eles faziam para tornar um homem eunuco. Eles castravam esse homem. Agora imagine vocês castrar alguém há 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás. Não tinha anti-inflamatório, não tinha antibiótico. Então, de cada 10 pessoas que eram castradas, de cada 10 homens que eram castrados, 6, 7 morriam por infecção. Era um processo de recuperação lento, doloroso. Mas por que eu estou trazendo essa profecia de Isaías, dizendo que isso iria acontecer depois que a Babilônia fosse que ela derrotasse o reino de Judá? Porque provavelmente Daniel e os seus 3 amigos, eles se tornaram eunucos. Provavelmente eles foram castrados e se tornaram eunucos. É fato que a Bíblia não relata que eles se tornaram eunucos. E talvez não relate justamente por toda a vergonha que eles haviam passado de já ter sido vencido por aquele rei, de ter visto o templo de Salomão ser destruído e ainda mais ver os seus nobres serem castrados. Então, eu estou trazendo essa situação para vocês entenderem que às vezes a gente reclama da nossa vida, da nossa situação, mas tem gente que está vivendo coisa muito pior. Então tem hora que, infelizmente, a gente tem que parar, olhar para trás, ver a situação das outras pessoas, para a gente começar a entender que a nossa vida não está assim tão ruim. Essa semana nós passamos, eu, a Clarice e a Janaína, nós passamos em frente à NPR, que é aquele lugar de reabilitação, etc. E eu falei para eles: olha, eu já vim aqui nesse lugar várias vezes, e a gente vê as crianças que estão aqui, a gente sai daqui moído, dilacerado,
porque é cada situação que a gente fala assim, puxa vida, eu não tenho problema, eu não tenho sofrimento, o que eu tenho lá é uns pepinos para resolver, que eu vou resolvendo e vai ser resolvido, o que eu posso resolver bem, o que eu não posso resolver, eu vou entregar para Deus e está tudo bem, sabe, meus irmãos? Então, por que a gente deduz que Daniel foi castrado e se tornou um eunuco? Porque ele fala em Daniel no capítulo 1 que em um determinado momento, depois que eles já estavam na Babilônia, isso está no capítulo 1 a partir do versículo 3, que o rei Nabucodonosor chamou os chefes dos eunucos e mandou selecionar alguns jovens para que trabalhassem no palácio. E as características que o rei ordenou era que fossem jovens da família real, da nobreza, que fossem jovens sem nenhum defeito físico, né? Daniel não tinha nenhum defeito físico, era um menino saudável, que tivesse boa aparência. Daniel tinha boa aparência, era bonito, que fossem inteligentes. Daniel era inteligente, que dominassem vários campos do conhecimento e fossem então capacitados para servir no palácio do rei. Então, as pessoas, os jovens que esse chefe dos eunucos escolhesse, então eles seriam então treinados na língua dos babilônios, no conhecimento, na cultura deles, para servir no palácio. E aí é que entra uma outra evidência que provavelmente Daniel e seus amigos foram eunucos, porque para servir no palácio, homem para servir dentro do palácio precisava ser eunuco. Por quê? Porque ele poderia se relacionar com alguma das princesas, ele poderia se relacionar com alguma esposa do rei ou alguma concubina do rei. Então o que os reis faziam, não só da Babilônia, você tem eunucos trabalhando nos palácios, desde o faraó no Egito, vai ter registro no Império da Síria, que veio antes da Babilônia, vai ter eunuco no Império da Babilônia, vai ter eunuco no Império Medo-Persas, que vem depois da Babilônia, vão ter eunucos no Império Otomano, agora já mais recentemente, na China teve eunucos. Então, enfim, né, era uma prática comum. Agora, outras características que nos levam a entender que Daniel, ele foi um eunuco. Quando teve aquela situação de Daniel ser jogado na cova dos leões, normalmente não era jogado apenas o homem, era jogado o homem, a sua esposa e todos os seus filhos, ou seja, a família inteira. Eles acabavam com a família inteira, né? E vocês se lembram que quando Daniel sai da cova dos leões, o rei mandou jogar na cova dos leões todas as pessoas que acusaram Daniel, inclusive as suas esposas e os seus filhos. Então, se Daniel foi jogado sozinho, é porque ele não tinha esposa, é porque ele não tinha filho. Uma outra evidência que Daniel provavelmente foi eunuco é que quando mudou o império da Babilônia para o Império Medo-Persa, o rei, esse novo imperador, ele permitiu que os judeus voltassem para Jerusalém. E Daniel não volta. E provavelmente, por que Daniel não voltou? Provavelmente ele não voltou por causa de preconceito. Porque a lei de Moisés, em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 1, diz o seguinte: aquele que tivesse testículos esmagados ou castrados não podiam participar da congregação do Senhor. Então, meus irmãos, é muito provável que ele preferiu ficar lá para justamente não sofrer com esse tipo de situação. O fato é, ele foi ou não foi, a gente não sabe. Se ele foi, que provavelmente foi, isso aumenta ainda mais o nosso respeito por quem foi Daniel. Mas se ele também não foi, também não diminui tudo aquilo que ele sofreu. Agora, sabendo de tudo aquilo que ele foi exposto, que provavelmente, inclusive, perdeu os seus pais, ainda no capítulo 1, apesar de toda essa dor, de toda essa vergonha que eles estavam passando, quando eles são selecionados para servir no palácio,
eles são expostos à comida do rei. E a lei de Moisés dizia que eles não podiam comer várias coisas. A mais famosa é a carne de porco. E Daniel, ele fala para o chefe dos eunucos: olha, eu não posso comer isso, os meus amigos também não podem fazer isso. E vocês sabem que eles fazem os testes, então eles não comem aquilo. Então você vê que apesar de toda amargura, apesar de toda dor, ele se mantém uma pessoa sóbria, ele se mantém uma pessoa moderada, ele se mantém uma pessoa controlada, que não se deixa abater, apesar de todas as tragédias que estão acontecendo na vida dele. Então, é uma pessoa assim que a gente deve olhar e dizer: essa pessoa, esse Daniel, é um exemplo para mim, porque aquilo que ele passou, eu no lugar dele provavelmente não conseguiria passar. Aí quando a gente acha que a vida do Daniel, dos seus amigos, está tudo bem, está equilibrada, já estão conformados de estar morando na Babilônia, o rei tem um sonho. E o rei ficou perturbado com esse sonho. E ele queria saber qual era a interpretação do sonho. E aí ele chama todos os sábios do seu império, todos os conselheiros, os adivinhos, aquela coisa toda, e ele fala: eu tive um sonho e eu quero saber o significado. E aí a primeira coisa que o povo fez foi: mas então o rei conte qual foi o sonho e eu vou dar a interpretação. E eu penso, meus irmãos, que o Nabucodonosor era um rei de fato muito inteligente, que ele falou assim: não vou contar o sonho, porque se eu contar o sonho, quem me garante que a interpretação que vocês estão me dando é verdadeira? Se vocês são bons mesmo, conta qual é o sonho, aí eu vou acreditar na interpretação. Aí o povo, nossa, agora apertou. Porque como é que a gente vai saber o que foi que o rei sonhou? Não dá nem para arriscar um palpite. E aí eles começaram a dizer: a gente não sabe. E o rei falou assim: então tá bom, então eu vou mandar matar todos vocês. Porque se vocês não são capazes de adivinhar o que eu sonhei e me dar a interpretação, para que eu vou ficar sustentando vocês? E baixou um decreto lá que todos eles deveriam ser reunidos e ele ia mandar matar. E aí então Daniel, que já estava conformado, junto com seus amigos, agora tem uma sentença de morte. Agora vamos fazer um parênteses e lembrar de Jó. Vocês lembram que quando Jó está passando por todas aquelas lutas, por todas aquelas dificuldades, quando o inimigo foi falar com Deus, Deus falou para ele: olha, você pode tocar em Jó, mas você não pode tirar a vida. Então até aqui o inimigo, ele tocou, se Daniel de fato se tornou eunuco, se ele foi castrado à força, o inimigo tocou até no corpo de Daniel. Mas quando chegou no momento de tirar a vida, aí Deus disse: vida não. E Daniel então recebe do Senhor a interpretação do sonho, e mais, ele recebe do Senhor o que era que o rei tinha sonhado. E ele vai então até o rei e ele diz: olha, rei, o que você sonhou foi isso. Eu não vou contar os detalhes para não estender, porque é um outro assunto, que é uma coisa inclusive profética que ainda está se cumprindo. Então, a partir dessa revelação, o rei fica impressionado com Daniel, e Daniel se destaca, e a vida parece que vai caminhar agora para uma normalidade. Isso é o capítulo 2. Capítulo 3 do livro de Daniel. Ele provavelmente deveria estar ou viajando, ou deveria estar doente, e ele não foi para a convocação que o rei Nabucodonosor fez. E era para quê? O Nabucodonosor tinha feito uma grande estátua dele mesmo, dizendo que era para todo mundo se ajoelhar e adorar aquela estátua. E aí entra os 3 amigos de Daniel, que também eram pessoas sóbrias, moderadas, controladas, que tinham convicção em quem eles estavam servindo, que era Deus e não era o rei.
E aí vem aquela situação que você sabe, que o rei fica irado porque eles não iriam se ajoelhar, e eles não se ajoelham. O rei manda esquentar a fornalha 7 vezes mais para jogar os 3, e eles jogam os 3, e aí então o rei vê 4 pessoas andando dentro da fornalha, e aí ele fica impressionado, ele manda então eles saírem, ele sai, e o resto da história vocês sabem. Se não sabe, vai lá no livro de Daniel, capítulo 3, vocês vão ver. Então parece que de novo a vida voltou à sua estabilidade dentro daquilo que se esperava, dentro daquilo que podia dentro daquela idade. Aí nós vamos para o capítulo 4. Capítulo 4, o rei Nabucodonosor tem um novo sonho. E aí ele de novo fala com o povo, e o povo não conseguia interpretar o sonho dele. E aí ele chama Daniel. E Daniel, quando está na presença do rei, e ele recebe a interpretação do sonho, o Daniel fica assustado. E eu vou ler para vocês também se assustarem com aquilo que aconteceu com o Nabucodonosor. Então, no capítulo 4, o Daniel disse para o rei o seguinte: Rei, aceite o meu conselho. Pare de pecar e faça o que é certo. Deixe os seus pecados para trás e use de misericórdia para os pobres. Sabe, irmãos, você chegar com uma pessoa que é muito rica, que é muito poderosa. Pensa, por exemplo, num político, num senador, num deputado federal, né? Sei lá, quem você imaginar aí, e falar para ele: você para de ser corrupto. Se essa pessoa for corrupta, lógico, né? Tem que ter muito peito, não é verdade? Porque a gente sabe como é que as coisas funcionam. E toda vez que um profeta no Antigo Testamento ele era chamado, normalmente era para trazer correção para as pessoas. Não era para dizer: olha, você vai ganhar um carro novo, você vai ganhar uma casa nova, Deus vai te dar um marido, vai te dar uma esposa, vai te dar um emprego novo. Sabe, irmãos, a gente precisa estar muito alerta a isso. E todas as vezes que Daniel então é convocado, para enfrentar um problema muito grave. E aqui foi um problema muito grave. Então Daniel, ele dá a interpretação do sonho. Daniel conta para o rei Nabucodonosor aquilo que iria acontecer, e dá inclusive esse conselho que eu li para vocês. Só que o Nabucodonosor não ouviu o conselho. E aí a Bíblia fala que passado 12 meses depois disso, o rei Nabucodonosor estava na sua casa, todo tranquilo, e aí ele ouviu a voz de um anjo. E a voz dizia o seguinte: vou fazer uma voz aqui para te dar medo, tá bom? Não se assuste. Preste atenção, rei Nabucodonosor. Este reino não é mais seu. Você será expulso da convivência dos humanos. Você ficará morando com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Isso durará 7 anos, até que você reconheça que o Altíssimo Deus domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem Ele quer. Versículo 33 diz o seguinte: naquele mesmo instante cumpriu-se a sentença contra Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos seres humanos e começou a comer capim como os bois. Dormia ao ar livre e ficava molhado pelo sereno. O cabelo ficou tão comprido que parecia como penas de águia, e as suas unhas cresceram tanto que pareciam garras de um gavião. Eu li aqui na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, para facilitar o nosso entendimento. Então, veja que situação. Daniel deu essa revelação para o Nabucodonosor. Imagine você estar no lugar de Daniel e dizer para uma pessoa tão poderosa como era aquele rei que ele passaria por isso. E ele fez, e ele entregou. Mas a vida do Daniel não parou de ter problemas. Passado esses 7 anos, né, o rei Nabucodonosor voltou ao trono, a vida continuou e tudo mais. Depois de um determinado momento ele morre, e quem assume o trono é um descendente dele chamado Belsazar. E pensa numa pessoa irresponsável, era o tal do Belsazar.
Um belo dia, ele decidiu fazer um baita banquete, chamou os nobres, chamou todo o povo e começaram a beber e fazer festa. E aí ele teve a infeliz ideia, ele se lembrou dos utensílios sagrados que foram tirados do templo de Salomão, que estavam guardados, que não eram utilizados, e ele mandou que trouxesse porque ele queria beber naqueles utensílios, naqueles copos. E eles trouxeram, e eles beberam, e eles estão lá bebendo. E aí imagine vocês, né? A cena como se fosse aqui. Estamos todos nós aqui, aí de repente aparece uma baita de uma mão na parede aqui, só a mão, e começa a escrever na parede, e todos vocês começam a ver essa mão escrevendo. E o medo desceu. A Bíblia fala que o rei Belsazar, ele ficou pálido. E ele ficou com tanto medo que as pernas dele batiam, um joelho batia no outro. Você já viu isso? Situação de medo, né? Principalmente que às vezes em criança, quando toma susto mais. E aí, de novo, ele mandou chamar os sábios, os entendidos, os adivinhos do reino, e ninguém sabia interpretar o que estava escrito naquela parede. Era um idioma que ninguém conhecia. E o rei, ainda lá tremendo com medo lá, ele falou assim: olha, quem der a interpretação vai ser a terceira pessoa mais importante do reino. E aí então ficou aquele desespero. E aí a rainha mãe se lembrou de Daniel e disse para ele: olha, na época do rei Nabucodonosor, existia um homem chamado Daniel, em que Deus é na vida dele. Manda chamar ele. E aí ele mandou chamar ele. E aí quando Daniel chega, ele recebe a interpretação daquilo que estava escrito. Você conhece a interpretação? Você não conhece? Eu quero que você se imagine no lugar de Daniel para de novo dar uma notícia como aquela. O que estava escrito na parede era Mene, Mene, Tekel, Parzim. E aí o Daniel é levado à presença do Belsazar e ele disse, né, a interpretação é a seguinte: Mene, Deus contou os dias do teu reinado, ó rei, e determinou que o seu reinado chegou ao fim. Tekel significa que tu, ó rei, fosses pesado na balança e foi achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e será entregue aos medos e persas. Meu irmão, por muito menos naquela época, os reis mandavam matar quem falasse um negócio desse. E ele está falando na frente de toda a nobreza da festa do Belsazar lá que estava acontecendo. E de fato, a Bíblia diz que naquela mesma noite o Belsazar foi assassinado e o rei dos Medos e dos Persas, ele toma então o império da Babilônia e o mundo passa a ser dominado pelo império Medo-Persas, que depois, a partir daí, é que vai ter a história da rainha Esther. E o novo rei é também um homem muito inteligente. E ele pega todo o império que ele tem agora e ele divide em 120 províncias. E ele falou o seguinte: eu vou colocar uma pessoa para governar cada uma dessas províncias. E fez assim, e ele começou a observar que o Daniel era uma pessoa muito inteligente. Ele falou assim: eu vou trazer esse Daniel para ser também um dos governadores dessas províncias. Mas o Daniel começou a trabalhar e o rei começou a ver que o Daniel era muito inteligente, era muito capacitado. Aí ele falou assim: eu vou colocar o Daniel para ser o chefe de todos os 120 governadores das províncias. Ou seja, abaixo de mim, quem vai mandar e desmandar vai ser o Daniel. Aí a turma ficou com o quê? Com inveja. E falou assim: bom, vamos arrumar alguma maneira de impedir que o Daniel assuma esse cargo. E aí, de novo, nós entramos na questão do caráter. Você achou que eu estava fugindo do assunto, né? Estou fugindo não. E por que nós voltamos de novo na questão do caráter? Porque eles falam assim: vamos encontrar alguma coisa que o Daniel faça que seja errado para a gente poder acusar ele. E aí foram procurar. Procuraram nas finanças, ele não desviava dinheiro, ele não era corrupto. Foram tentar ver se ele recebia lá uns presentinhos lá para favorecer alguém, ele não recebia. E aí eles chegaram à conclusão
que não tinha o que apontar de errado na vida do Daniel. Você não vai ter jeito, não vai ter jeito. O cara é certinho demais, né? Porque ele tinha caráter. Era um homem sóbrio. E aí então vem a infeliz ideia deles de fazer com que o rei fizesse um decreto para que ninguém pudesse orar a nenhum Deus durante 30 dias, porque eles sabiam que Daniel 3 vezes ao dia ele orava ao Deus de Israel. Glória a Deus por isso, pela fidelidade, pelo exemplo, pelo caráter, pela sobriedade de Daniel. E Daniel, mesmo sabendo da lei, ele vai lá e se ajoelha e adora e ora ao Senhor. E aí o povo vai lá para o rei. Ó rei, né? Lembra do decreto? Então, seu queridinho aí, o Daniel, não está cumprindo a ordem. E aí o rei ficou numa armadilha, porque pela lei dos medos e dos persas, depois que o rei decretava uma ordem, nem mesmo o rei podia voltar atrás com aquela ordem. Foi por isso, inclusive, no caso da rainha Esther, que o rei precisou fazer um outro decreto, porque ele não podia abolir o decreto que os judeus seriam atacados. Então ele fez um outro decreto que os judeus poderiam se defender, né? Então, voltando à história de Daniel, o rei ficou numa situação terrível porque ele não tinha como salvar o Daniel. Então Daniel foi jogado na cova dos leões, e aí vocês sabem, o rei aquela noite ele não dormiu, passou a noite em claro, e assim que o sol começou a clarear, ele foi lá com os soldados na cova dos leões e perguntou se Daniel estava vivo. Ó Daniel, será que o seu Deus te salvou da boca dos leões? E aí ele imaginava que só ia ficar um eco, né? Aí de repente ele ouve: ó rei, eu estou aqui, o meu Deus fechou a boca dos leões, porque eu fui encontrado como inocente diante de ti e diante do meu Deus. E o rei ficou feliz da vida e furioso ao mesmo tempo. O que o rei fez? Que eu contei aquela hora, mandou os soldados chamarem todas aquelas pessoas que tinham acusado Daniel e jogaram na cova dos leões todos aqueles que os acusaram, as esposas e os filhos. E a Bíblia fala que antes deles caírem dentro, os leões já estavam lá, né, atacando eles. Então, meus irmãos, a gente vê que a vida de Daniel não foi fácil, mas ainda assim ele foi um homem de caráter, ele foi um homem sóbrio, que soube suportar os momentos de dor, soube suportar a injustiça, as humilhações, mas ele sabia que Deus estava no controle. Então, até aqui nós lemos a palavra de Deus, nós explicamos a palavra de Deus, e agora nós precisamos aplicar a palavra de Deus. Como é que tudo isso que você ouviu até agora vai te ajudar assim que você sair daqui amanhã e depois de amanhã e nos próximos dias? Então, a gente vai para a nossa realidade prática, né, meus irmãos? E a primeira coisa que a gente precisa fazer é voltar a uma pergunta que a gente tem dificuldade na resposta, que é: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Porque na nossa lógica, as coisas ruins só deveriam acontecer com quem dá causa, né? A pessoa plantou, colheu. Mas infelizmente não é assim. Infelizmente, a gente sofre como consequência dos atos de outras pessoas. Exemplo: um pai que perde dinheiro no jogo e compromete a vida da família. Eu sei de casos de gente que precisou entregar a casa que o pai, o marido, perdeu no jogo e não tinha o que fazer. E a família não tinha como comprar outra casa. E teve que fazer. Mas a gente tem outras situações que acontecem no dia a dia. O cara que bebe, dirige, vai lá e atropela e mata uma outra pessoa. O filho que não ouve o conselho dos pais, vai lá, se envolve com as drogas, fica viciado e começa a roubar, fazer coisas que não deve. E aquele que vai preso e aí precisa ainda da mãe ir na penitenciária fazer visita e dar assistência. É um sofrimento para a família inteira. Quantos e quantos maridos, né? Hoje, infelizmente, está na moda também algumas mulheres fazerem isso, abandonarem a sua casa, abandonarem a sua família com a desculpa: eu não tô feliz. Meus irmãos, nós não fomos chamados para ser felizes.
Somos chamados para obedecer ao Senhor. Claro que a gente não foi chamado para ser capacho, né? Mulher que apanha de marido, que não sei o quê. Isso é uma outra categoria, uma outra história, né? Mas a gente não está aqui para ser feliz. Nós vamos ser felizes quando nós estivermos nos braços do Pai, quando nós estivermos vivendo com o Senhor. E eu me entristeço muito toda vez que eu entro nesse assunto, porque quando eu era adolescente eu fui criado sem pai, e eu tinha um amigo que ele tinha pai, ele tinha um monte de irmãos, e eu admirava aquela família, até que um belo dia o meu amigo me disse: meu pai saiu de casa. Eu falei: saiu de casa por quê? Porque ele quer ser feliz. E eu falei: mas como que é isso? Resumo da história: esse pai, né, ele comprou um caminhão, foi fazer uma viagem, dormiu. Esqueci de falar da mocinha nova, né? Porque sempre tem uma mocinha nova, né? O cara tá lá 40 e poucos anos, quase 50 anos, tem aquelas crises achando que é garotão ainda, arrumou uma mocinha lá, e aí ele tinha um caminhão, viajou no caminhão, dormiu, sofreu um acidente, acordou paralítico. O que aconteceu com a mocinha? Foi embora, lógico, né? Aí ele queria que a esposa cuidasse dele. E o final da história é que ele morreu pouco tempo depois, sozinho, e eu ia visitá-lo lá, e às vezes eu ficava apertando o nariz por causa do cheiro de urina, porque ele fazia a necessidade, ele tinha que esperar uma mulher lá que tinha sido contratada para ir limpar ele, trocar ele. Mas uma vida horrível, horrível. Quantas histórias, e a Bíblia fala, meus irmãos, que quem não cuida da sua própria família negou a fé e é pior que o descrente. Então, a gente precisa entender que nós temos uma missão. Sabe? Nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser levita do Senhor, nem todo mundo vai ser evangelista, e está tudo bem, porque é isso mesmo. Agora, todos nós temos um compromisso com a nossa família, e nós precisamos cuidar da nossa família. Nós precisamos ter caráter para cuidar da nossa família. Nós precisamos ser pessoas sóbrias para cuidar das nossas famílias. A gente não pode ser desequilibrado. E eu entendo que o mundo hoje nos puxa para sermos pessoas desequilibradas, porque eles sempre mostram, principalmente nas redes sociais, como a vida de todo mundo é maravilhosa. E a gente sabe que não é bem assim. Eu mesmo viajei, só postei foto bacana lá. Tô em Portugal, tô aqui em Lisboa, agora tô aqui na Itália, agora tô aqui na França. Mas vai ver se eu não tenho perrengue lá na minha casa. Tenho. E eu resolvo os que eu consigo, os que eu não consigo, estou lá aos pés do Senhor. Senhor, me ajuda, Senhor, precisa da tua intervenção, Senhor, misericórdia nisso, misericórdia naquilo. Então a gente precisa, sabe, irmãos, fazer uma leitura. A gente sabe sim que as coisas não estão boas, estão ruins, existe uma pressão, principalmente sobre aquele que quer servir ao Senhor, mas a gente precisa entender qual é o nosso papel. Nosso papel não é ser rico, não é ser bonito a vida inteira, porque a beleza passa, mas o caráter fica, o bom exemplo fica. Sabe, quantos pais que não estão sendo bom exemplo para os seus filhos. Eu contei para vocês que eu sou filho de adolescente. Meu pai saiu de casa quando eu tinha uns 10 meses, e quando eu tinha uns 20, 21 anos, meu pai teve um problema sério de saúde, e eu fui então ajudar o meu pai, porque ele estava debilitado de saúde. Meus irmãos, quantas e quantas vezes eu via meu pai olhando para mim com aquele olhar de tristeza, de arrependimento de ter abandonado a família dele. Porque Deus me deu graça, né? Então todo lugar que eu ia, né, eu sabia entrar, eu sabia permanecer, eu sabia sair, eu honrava as pessoas, respeitava as pessoas, e as pessoas me respeitavam, e todo mundo me elogiava. Meu pai: nossa, mas esse é o seu filho, por que ele nunca veio aqui, por que você nunca apresentou antes, né? E aí ele tinha que falar: porque eu fui embora, né? Eu não tinha relacionamento com meu filho, porque eu vi o meu pai umas 3 ou 4 vezes na vida, né? Então, meus irmãos, o prato que o diabo oferece é sempre aquele que você mais gosta. Pensa que isso aqui é aquilo que você mais gosta. O diabo vai te oferecer
come, pega, você merece, pega, até que você pega. Aí depois que você pega, aí ele traz a conta. E a conta, meu irmão, ninguém dá conta de pagar, porque é alto. A Bíblia fala que o diabo vem para roubar, para matar e destruir. E é isso que ele faz. Ele é especialista em matar nas famílias. Mas na nossa família não. Isso não vai acontecer em nome de Jesus. Quero convidar os irmãos do louvor para voltar, porque eu estou empolgado. Se deixar, vou aqui até as 10 horas, né? A gente precisa voltar para casa. Então, meus irmãos, Daniel passou por muitas injustiças. Talvez você também esteja passando por tantas injustiças, e com certeza Daniel deve ter perguntado: Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse com a minha família, com o meu povo? Porque são perguntas que nós fazemos. Senhor, por que comigo? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Meus irmãos, a gente não tem todas as respostas, mas eu tenho convicção que quando nós estivermos frente a frente com o Pai, Ele vai responder, e nós vamos entender que o motivo que fez com que Ele permitisse era de fato aquilo que tinha que ser feito. Não estou afirmando, mas se Daniel foi eunuco, provavelmente ele foi discriminado por ser eunuco, porque a lei de Moisés dizia que os eunucos não podiam participar da congregação do Senhor. Mas se isso aconteceu, talvez tenha sido por causa de Daniel que Deus deu uma ordem ao profeta Isaías a respeito dos eunucos, que dizem o seguinte, em Isaías capítulo 56: assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus mandamentos, escolhem aquilo em que me agrada e abraçam a minha aliança. Eu lhes darei casa, e dentro dos meus muros lhes darei um lugar e um nome melhor do que o de filho e de filhas. Como Daniel, você também passou e passa por tantas lutas, por tantas dificuldades, às vezes por humilhações, às vezes por zombarias, às vezes você tem crise de ansiedade, às vezes a angústia toma conta do seu coração, às vezes você fica com medo do futuro, do que será dos seus filhos, da sua vida. Talvez você esteja demasiadamente preocupado a respeito dos seus filhos que estão longe dos caminhos do Senhor. Deus sabe do seu sofrimento e vai te dar livramento. O Senhor vai restituir o que foi perdido. A palavra declara isso. Isaías capítulo 43, versículo 18 diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova e já está surgindo. Vocês não estão percebendo? Eis que porém um caminho no deserto e riacho nos lugares ermos. Deus está atento a tudo o que te acontece. Zacarias, no capítulo 2, versículo 8, diz que todo aquele que toca em você, toca na menina dos olhos do Senhor. Você pode se sentir limitado, e nós somos de fato limitados, mas para o nosso Deus, nada, absolutamente nada é impossível. E Ele tem um plano para você que vai além da sua compreensão. O que Ele preparou para você, meu irmão, minha irmã, é muito maior do que você pode pensar. A palavra declara: aquilo que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram e não chegou ao seu coração, é o que o Senhor preparou para você. Joel capítulo 2, o Senhor declarou: o meu povo nunca mais será envergonhado. E se você está preocupado com os seus filhos longe do caminho do Senhor, as notícias são boas, porque a profecia diz: e há de ser que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos filhos serão profetas do Senhor, eles não estarão longe dos caminhos do Pai. E a palavra de Jeremias diz: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o seu trabalho, os teus filhos voltarão da terra do inimigo.
Apocalipse capítulo 21, versículo 4 diz: Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Mesmo que você esteja na provação, na solidão, não desista, não pare de lutar, mantenha-se sóbrio, firme em Deus, espere o agir de Deus na sua vida, na vida da sua família. Nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e o capacete da esperança da salvação. Não chore, como diz o Salmo 121, aquele que cuida de você não dorme e nunca cochila, ele está ao seu lado, mesmo quando você não consegue ver, sentir, nem entender. Quero convidar você a se levantar, vamos louvar ao Senhor, e louve ao Senhor com esse entendimento, com essa convicção, que no final nós veremos a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem ao Senhor. E onde colocar
que acabou a bateria. Eu estou com mais bateria do que a bateria do microfone. Glória a Deus por isso, né? Aleluia! Oh, a palavra declara que o Senhor renova as nossas forças e o Senhor vai renovar as suas forças, meu irmão e minha irmã. Que o Senhor abra o seu entendimento, que o Senhor abra os seus caminhos. Pai, nós declaramos que sobre o teu povo não vale encantamento. Pai, nós declaramos a derrota dos inimigos sobre a vida dos teus filhos. Pai, nós declaramos toda sorte de bênção sobre os teus filhos e tuas filhas. Senhor, nós declaramos que nós confiamos no Senhor, que o nosso socorro vem do Senhor. Pai, nós declaramos que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nós declaramos que nós veremos as pessoas da nossa família junto conosco, te buscando, te louvando, te engrandecendo. E Pai, aquelas pessoas que precisam de restituição em qualquer que sejam as áreas, seja nas finanças, na área emocional, Pai, que o Senhor abra essas portas, que as pessoas recebam essa restituição. Guarde, Pai, o teu povo. Guarde, Senhor, as emoções das tuas filhas, Pai, porque nós sabemos que as tuas filhas estão sendo balançadas, que o inimigo está trabalhando nas emoções das tuas filhas, porque ele sabe que a mulher sábia edifica a sua casa. Então uma mulher que está desequilibrada, ela não consegue edificar a sua casa. Mas nós repreendemos, Senhor, todo o ataque do inimigo nas emoções das tuas filhas. Nós declaramos que elas têm emoções saudáveis, que elas são equilibradas, que elas têm um domínio próprio que é dado pelo teu Espírito Santo, e que o teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do teu